Pessoal, vamos continuar aqui agora. Vamos falar da relação fundamental da trigonometria. Observe o que eu fiz aqui. Eu tenho aqui um ângulo central alfa que corresponde a esse arco aqui. Vamos falar aqui com AP. Vou colocar aqui A. Então esse ângulo alfa corresponde a esse arco aqui AP. Tranquilo? Eu sei que o ciclo, eu falei com vocês, o raio é unitário. Então, ó, o OP é o raio, vale 1. Tranquilo? Então eu tenho aqui um triângulo retângulo. Observe aqui, ó, esse triângulozinho aqui de dentro é um triângulo retângulo. Então, se é um triângulo retângulo, eu poderia falar assim, Roger, então você pode aplicar o teorema de Pitágoras. Você pode falar que OP ao quadrado, que a hipotenusa vai ser OP2 ao quadrado, mais essa distância aqui, gente, ó, qual é? É PP2, ó, que é OP'. Você pode falar que é a mesma daqui, não é? Ó, PP2 é a mesma de OP1. Então eu vou falar também que é OP1 ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Correto? Vou deixar isso aqui quietinho por enquanto. Agora eu vou trabalhar no mesmo triângulo, vou fazer do lado de cá. Imagine que eu tenho vou puxar ele para fora, um triângulo assim, ó. Aqui está o ângulo reto, aqui está o O, aqui está o P, aqui está o P2. Aqui vale 1, né? Vamos lá. E aqui tem um ângulo alfa. Então, vou calcular o seno do ângulo alfa para vocês aqui. O que é o seno do ângulo alfa? É o cateto oposto, ou seja, PP2, cateto oposto PP2, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, o seno desse ângulo alfa aqui vai ficar PP2 dividido por 1, PP2. Eu acabei de falar aqui, gente, que PP2 não é igual a OP1. Então, eu vou falar aqui P2 é igual a OP1 no desenho aqui. Então, tá aqui. Beleza? E vou calcular também o cosseno. O cosseno desse ângulo alfa vai ser OP2, cateto adjacente ao ângulo, OP2, dividido pela hipotenusa, que é 1. A hipotenusa é essa medida aqui do raio, ok? Então, vai ficar igual a OP2 dividido por 1, OP2. Então, gente, o que eu posso concluir sobre isso aqui? O OP1, que é igual a PP2, ó, essa distância aqui de PP2 é igual a essa aqui, não é? A mesma distância. Tranquilo? Então, esse OP1 que eu falei aqui é o seno de alfa. Então, a partir de agora, gente, o eixo Y vai ser igual ao eixo do seno. E o eixo X vai ser igual ao eixo do cosseno. Tranquilo? O que é o OP2? Não é o cosseno de alfa? OP2 cosseno de alfa. Logo, eu tenho o seguinte. OP vale 1. Aí, voltando aqui, na relação fundamental, vai ficar 1 ao quadrado é igual. O que é OP2? Então, vamos lá. OP2 é o cosseno. Então, vai ficar cosseno de alfa ao quadrado mais. O que é OP1? OP1 é o seno de alfa ao quadrado. Correto? Seno de alfa ao quadrado. Então eu tenho que 1 ao quadrado é 1. Vai ficar cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa. Ou, colocando a ordem, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Correto? A partir de agora, esse eixo aqui é o eixo do seno. A partir de agora, esse eixo aqui é o eixo do cosseno. Tranquilo, pessoal? E, indo mais um pouquinho além, vamos lá. Só relembrando aqui. Baseando nisso, eu vou ter agora o sinal do seno. Sinal do seno. E o sinal do cosseno. Sinal do seno e o sinal do cosseno. Só relembrando para vocês aí.
esse aqui é o eixo do seno, viu, gente? Esse aqui é o eixo do seno, a partir de agora, ó, eixo do seno. E esse aqui é o eixo do cosseno. Beleza? Então, o seno é a projeção no eixo Y ali. E, por exemplo, o seno de 30. O 30 está mais ou menos aqui, ó. Nós não sabemos que o seno de 30 é o meio, então essa medida aqui do seno de 30, ó, o meio. Beleza? Porque até aqui vale 1, ó. 1 meio é a metade certinho. Qual é o correspondente do 30 aqui no segundo quadrante? Vai ser 180 menos 30. Acabei de falar no vídeo anterior, 150. O seno de 150 é igual ao seno de 30. Qual é o correspondente do 30 aqui nesse quadrante? Vai ser 180 mais 30, 210. O seno de 210 é o mesmo valor do seno de 30, só que negativo, porque ele está embaixo. Qual é o correspondente do 30 aqui no quarto quadrante? 360 menos 30. Lembra a redução que eu acabei de falar no vídeo anterior? Então aqui vai dar 330. Qual é o seno de 330? É igual ao seno de 210, ou menos seno de 30. Então, traduzindo, o sinal do seno, o seno é positivo no segundo e no primeiro. O primeiro e segundo, o seno é positivo. E ele é negativo no terceiro e no quarto. Correto? Outro detalhe agora do cosseno. Posso fazer a mesma coisa aqui, ó. O cosseno de 30. O cosseno de 30 está aqui, gente, ó. Essa é a medida, raiz de 3 sobre 2, ó. Cosseno de 30 é esse pedacinho, porque o cosseno é esse eixo aqui agora. Qual é o correspondente do 30 lá no segundo quadrante? Nós sabemos que é 180 menos 30, 150. Só que o cosseno de 150 é negativo, porque ele está no segundo quadrante, correto? Qual é o correspondente do 30 aqui no terceiro quadrante? Vai ser 180 mais 30, 210 graus. Os cosseno de 210 é igual ao cosseno de 150, ou menos cosseno de 30, negativo. Qual é o correspondente do 30 aqui no quarto quadrante? Vai ser o 330, 360 menos 30, 330. O cosseno de 330 é igual ao cosseno de 30. Então, traduzindo, o cosseno é positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. Tranquilo? Toma cuidado com o sinalzinho aí. Beleza, gente? Então, seno positivo nos dois primeiros, negativo nos dois últimos. Cosseno positivo no primeiro e quarto, negativo no segundo e no terceiro. Beleza? Isso é muito importante porque quando a gente vai usar a relação fundamental, lembrando, essa relação fundamental aqui, eu posso bolar ela de outras maneiras também, dependendo do que eu preciso. Quando eu falo que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, eu posso falar que o seno ao quadrado de alfa é 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. O que eu fiz? Eu passei o cosseno para cá. Ou, se eu quiser isolar o cosseno, eu posso também. Posso falar que o cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos seno ao quadrado de alfa. Então, se eu conheço o seno, é fácil descobrir o cosseno usando a relação fundamental. Só que quando você usa a relação fundamental, você vai sempre encontrar uma resposta positiva e uma resposta negativa. Aí você vai precisar dos quadrantes para saber qual que vai usar. E o enunciado traz isso, ele te fala certinho o quadrante que o ângulo está. Beleza? Vou voltar agora com exemplos, viu, gente? Já falei da relação fundamental, né, do eixo do seno, que é o eixo das ordenadas, agora é o eixo do seno. E o eixo x, que é o eixo das abscissas, é o eixo do cosseno, beleza? Volto com exemplos agora.